Falar agora sobre a decisão do TSE que arquivou a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, e eu chamo para essa conversa Eugênio Aragão, jurista, ex-ministro da Justiça. Olá, Eugênio, como você está? Tudo bem? Boa tarde, estamos muito bem, estamos, apesar de tudo, estamos sobrevivendo, né? E isso já é uma vitória. Hoje foi o julgamento final aí das duas AGs que nós propusemos para caçar a chapa Mourão Bolsonaro, baseado no impulsionamento de mensagens em larga escala com fake news, o que implicaria abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, que são, vamos dizer, irregularidades capazes de gerar a perda do mandato, a perda e vamos dizer, a cassação da chapa. Infelizmente, o que aconteceu? Era o que a gente estava prevendo, né? O tribunal, apesar de ter reconhecido amplamente no voto do relator a existência desses impulsionamentos indevidos, o financiamento oculto desse impulsionamento, mas na hora que veio para valer, o relator chegou dizendo que não tinha como prosperar a ação porque a parte autora, isso é, a coligação O Povo Feliz de Novo, nós, né, não conseguimos demonstrar a gravidade dos fatos, não provamos a gravidade dos fatos, e ele elencou ali alguns parâmetros para essa gravidade, né? E entre esses parâmetros, tem, entre outros, o impacto vamos dizer, das irregularidades na eleição, na diferença de votos. Bom, a gente não tinha como provar isso porque nós não somos um instituto de pesquisa, somos apenas um escritório de advocacia e a gente faz o melhor para atender o cliente, mas a gente não pode fazer estatística na nossa parte. Bom, mas fora isso, o maior cinismo de todo está em que ele disse que nós não conseguimos provar que as mensagens eram fake, né? E olha que situação. Quando o corregedor da Justiça Eleitoral era o ministro Jorge Mussi, nós pedimos a ele o compartilhamento das informações da CPI das fake news. E ele, com muito mau humor, indeferiu, dizendo que aquelas AGs não cuidavam de fake news, né? Portanto, isso era um assunto estranho. E agora, o novo corregedor, que é relator, diz que a gente não provou as fake news. Ou seja, eles negam e depois dizem que nós não fizemos. Mas foi assim em 25 testemunhos que a gente pediu ali, né, que seriam bastante fortes para demonstrar realmente todo esse esquema. Pedimos quebra de sigilo bancário, pedimos quebra de sigilo telemático para demonstrar realmente esse esquema, e foi tudo negado para nós. É um tratamento bastante diferente do que aconteceu nas AGs contra a Dilma, contra a chapa da Dilma e do Temer, né, alguns anos atrás, porque ali o relator, na época era o ministro Herman Benjamin, né, ele correu atrás, ele que instruiu o processo, não precisava haver parte autora, coisa nenhuma, o PSDB praticamente não fez nada, foi o relator que correu atrás das provas. E agora, não, é o contrário. O TSE não mexeu um dedo na instrução e indeferiu os nossos pedidos, né? Ou seja, a gente vê que houve uma clara má vontade em relação à pretensão punitiva que nós expressamos nessas ações e, no fundo, a impressão que passa é que, apesar deles poderem ter lá as suas divergências com os ataques que Bolsonaro e sua tropa fizeram aos tribunais, no fundo, parece que Bolsonaro é o malvado favorito dessa turma, né? E a gente ali ficou chupando o dedo.
Eugênio, como você viu especificamente a fala de Alexandre de Moraes? Porque ele faz essa ameaça, né, de que, olha, 2018 passou, vamos deixar quieto, mas se isso se repetir em 2022, daí é cadeia. Porque fica parecendo realmente apenas uma ameaça, já que não há nada muito concreto em relação a de que forma isso vai ser provado no futuro, caso volte a acontecer. O relator, o ministro Salomão, ele estabeleceu ali critérios. Tá? Então, ele criou uma principiologia, primeiro para dizer que isso daqui tudo são meios de comunicação. Isso, de certa forma, uma resposta ao ministro Horbach, né, que fez um voto dizendo que ali não havia abuso de meios de comunicações, porque o WhatsApp não é meio de comunicação. Então, não sei o que o WhatsApp é, mas, enfim, quem tem o ministro Horbach dentro do tribunal não precisa de advogado, porque, sem dúvida nenhuma, a maior defesa da chapa Bolsonaro-Mourão foi feita pelo ministro Horbach no seu voto. Um voto quilométrico em que ele defendeu, assim, com unhas e dentes, o direito de divulgar coisas falsas, o direito, né, de fazer o que eles fizeram. E isso me parece que foi uma resposta do tribunal para deixar bem claro, gente. Aqui não estamos concordando com esse tipo de prática, então, para nós, valem os seguintes princípios agora que nós estamos consolidando, antes eles não estavam consolidados, né? Então, a partir da próxima eleição, vai ser pau para quem atravessar a linha. Isso já está no voto de uma forma mais sutil, mas está no voto do Salomão, e, na verdade, o ministro Alexandre apenas reforçou isso. E como ele vai ser o presidente do tribunal nas próximas eleições, me parece que o recado foi muito bem dado. Eu vou repetir uma pergunta que eu trouxe para o Miguel Stedley, com quem eu conversei agora no início do programa, que é a seguinte: não há possibilidades de isso se voltar contra a esquerda no futuro próximo? Porque, assim, ao que tudo indica, em 2022, as pesquisas mostram, a gente vai ter ali Lula como presidente. Essa chapa vencendo a eleição, a oposição poderia entrar, independentemente de a esquerda e essa chapa se valer de um recurso como esse que foi usado pela chapa de Bolsonaro-Mourão. Mas a oposição pode alegar isso num tribunal eleitoral. E daí, mesmo sem qualquer tipo de provas, acarretaria numa cassação de chapa. Você vê alguma possibilidade disso se voltar contra a esquerda no futuro? Todo o poder de polícia reforçado contra, vamos dizer, liberdades públicas, e, sem dúvida nenhuma, fazer campanha é uma grande liberdade pública, é um risco, né? Sempre é um risco, né? Agora, o fato é que as eleições de 2018 foram completamente atípicas, né? Foi a primeira vez que a gente viu esse tipo de estelionato em larga escala sendo praticado no âmbito eleitoral, né? Eu acredito que o recado foi bom porque ficou para os futuros candidatos também. E quanto a nós, eu acredito que estaremos bem assessorados para a gente não cometer esse tipo de deslize, né? Lembrando que uma determinada mensagem durante a campanha do Haddad tinha sido também impulsionada, né? E isso daí, vamos dizer, foi contra a nossa recomendação, mas foi impulsionada. E gerou uma multa para nós na época. Tá? Então, o único multado nessa campanha de 2018 por impulsionamento indevido de mensagem fomos nós, não foi o Bolsonaro. É a coisa mais curiosa do mundo. Mas é uma coisa que também a gente nota nas campanhas. Sabe o que é? O tribunal vai mudando o tratamento do seu candidato conforme as suas chances de ganhar, né? Quando o candidato melhora a sua performance, rapaz, até a qualidade do cafezinho que nos servem é melhor. Então, eu acredito que se Lula estiver forte, tá? Eles serão cuidadosos também, né? Não vão passar o rodo, né, do jeito que passaram em 2018, que permitiu, na verdade, Bolsonaro fazer o que ele fez,
né? Porque houve uma enorme permissividade por parte do tribunal. Lembrando que praticamente 90% das reclamações contra impulsionamentos foram nossas. Tá? Foram inúmeros sites tirados de circulação pelo tribunal, mas o único multado por impulsionamento fomos nós. Isso é uma coisa muito curiosa. Né? Então, espero que em 2022 nós tenhamos, vamos dizer, a Justiça tenha aprendido com a experiência de 2018 e talvez nos trate de uma forma mais equilibrada. Espero que assim seja. E nesse sentido, Eugênio, só para finalizar, essa tese criada pelo TSE é suficiente para que isso não se repita ou, de repente, é necessária uma legislação mais específica em relação ao uso das redes sociais em campanha eleitoral? Olha, isso daí vai depender muito da resolução que vai ser baixada pelo TSE, regulamentando a campanha eleitoral de 2022. Tá? Eu imagino que esses princípios estarão inseridos, cristalizados dentro dessa resolução que dará vamos dizer, as regras de procedimento. Tá? E dirá claramente o que é permitido, o que não é permitido. Nós temos que aguardar essa regulamentação, que deve sair em breve. Eu imagino que deve sair até o final do ano. Curiosos para ver, então, essa resolução e como a gente vai lidar com redes sociais nesse processo eleitoral. Eugênio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, nos ajudando a entender do que se tratou essa decisão no TSE. Viu? Uma boa tarde, um abraço, até a próxima. Boa tarde.